Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vaerá. E a nossa Parashá, ela se encontra em Êxodo, livro do Shemot, capítulo 6, verso 2, até o capítulo 9, 35. Vamos primeiramente estabelecer aqui um panorama da situação. A Parashá dessa semana, Vaerá, que estudamos, ela é chamada então assim, porque isto significa e apareci. Isso se estende do 6º ao 9º capítulo do livro de Shemot, apresentando de modo detalhado a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. No início é relatada a promessa divina da liberdade e a descrença que o povo nutria com relação a essa promessa. A seguir nós temos então o confronto de Moisés e Aharon com o faraó, cujo auge, o clímax é atingido então na descrição de 7 das 10 pragas que assolaram e arruinaram o maior império da época, que era o Egito. Este é o grande episódio que marcou de forma tão forte a história do povo judeu. No entanto, como em toda grande história, encontramos pequenos fatos ocultos por trás das manchetes principais. Nós temos então, nessa história de Vaerá, outras histórias menores que aparecem nos bastidores do grande espetáculo. Os efeitos e o vigor moral destes fatos não são necessariamente menores que aqueles da história central, nem os seus ensinamentos têm menor valor. Nesse nosso estudo, então, dessa semana, nós vamos atentar para estes episódios menores desta bela história. No início deste trecho bíblico de Vaerá, Deus estimulou Moisés com a imensa visão da redenção que se aproximava. Ele desenhou perante os olhos do grande patriarca, do grande legislador, a imagem de um futuro que se assemelhava a um jardim de rosas, um futuro de verdadeira liberdade. No nosso texto, no capítulo 6, versos 6 a 8, diz assim: E vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei, e os redimirei com braço estendido, e vos tomarei por meu povo, e vos levarei à terra. Esta é parte das palavras cheias de esperança que Moisés ouviu logo no início da sua missão, palavras que anunciavam a redenção e a emancipação da sua gente na terra prometida. Deus ordenou-lhe então que transmitisse essas palavras ao povo, o qual vergava sob o peso da escravidão egípcia. No entanto, a reação do povo foi dolorosa, de acordo com o nosso texto, no verso 9, capítulo 6, verso 9. E diz assim: E não escutaram a Moisés por causa da angústia do espírito e pela dureza da servidão. A visão divina do futuro encontrou pessoas amarguradas que buscavam alívio apenas às necessidades imediatas. As dores eram tamanhas que o povo já não conseguia mais ver o futuro, só conseguia ver o presente. E esse presente é angustiante. Tudo o que eles queriam é a imediata solução das suas necessidades primárias e a questão mais à vista, mais à frente. Eles não escutaram Moisés como que dizendo-lhe: se tens o que nos oferecer de imediato, o aceitaremos. Se podes aliviar o peso do serviço de hoje, bendito sejas, mas não partilharemos de seus sonhos de redenção, pois não ambicionamos a liberdade e queremos apenas repousar. Logo, é isto que nos basta neste instante. Assim reagiu o povo, não apenas naquele momento,
mas também após terem saído do Egito. O nosso texto, o texto do livro de Shemot, diz o seguinte: de certo, esta é a coisa que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos e serviremos aos egípcios, pois melhor é para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Esta foi a reação do povo algum tempo depois, já no capítulo 14, verso 12. E Moisés ficou perplexo diante da pouca confiança do povo. O abismo existente entre a realidade da redenção, que ia se forjando lentamente, e o horizonte restrito das suas vidas entristeceu. Grandes eventos estavam por ocorrer ao povo, prestes a ser libertado, mas a única preocupação era com o benefício imediato, a redução da cota diária de tijolos que deviam fornecer. Pela primeira vez, Moisés ficou desapontado com o seu povo e expressou isso a Deus, dizendo: eis que os filhos de Israel não me escutaram. E como então me escutará o faraó? Moisés questiona a Deus quanto à credibilidade que ele próprio despertaria junto ao grande monarca egípcio, já que nem o seu próprio povo estava convencido da veracidade do seu anúncio, das suas palavras, e até duvidava da justiça do caminho por ele indicado. Deus respondeu de forma surpreendente às suas dúvidas. Isso está registrado no verso 13 do capítulo 6, que diz assim: e falou o Eterno a Moisés e a Arão, ordenou-lhes sobre os filhos de Israel. Não nos é dito qual foi a ordem divina, não temos informação acerca da ordem dada, mas o Midrash Shemot Rabbah, ilumina os mistérios desse verso, encontrando a resposta de Deus à decepção de Moisés. E diz o Midrash, na seção 7:2, e disse-lhe Deus: meus filhos são teimosos, desobedientes e resmungões. Mesmo assim, vocês devem aceitá-los. Ainda que vos amaldiçoem e ainda que vos apedrejem. Os seus primeiros passos como líder do povo, ao ver revelado a sua primeira decepção, Moisés recebe de Deus uma espantosa lição sobre liderança. Assim é o teu povo, Moisés, um povo amargo, resmungão, teimoso, pessimista, que não confia. Pois assim mesmo é que você deve aceitá-lo com todos os seus defeitos, amá-lo e libertá-lo do jeito que ele é. E é este povo que você deve liderar por momentos grandiosos, dando-lhes respeito e honra, lei e terra, embora ciente de que a única recompensa que você vai receber deles serão as ofensas e as pedradas. A liderança a Moisés é servidão, não é poder. Tenha isto em mente ao iniciar então o teu caminho para evitar a decepção no futuro. Este é mais um episódio à margem dos grandes acontecimentos. No planejamento das 10 pragas que assolaram o Egito, encontramos então oculto um detalhe técnico interessante. Nem todas as 10 pragas foram lançadas pelas mãos de Moisés. Por algum motivo, as 3 primeiras pragas foram rogadas ou foram chamadas à existência por Arão, segundo o que está escrito em Shemot 7:19. E disse o Eterno a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, e elas se tornarão em sangue. Esta mesma ordem aparece antecedendo as pragas das rãs e dos piolhos, em Êxodo 8:12. Qual seria então o mistério por trás dessa divisão entre as pragas? Por que essas 3 primeiras seriam distintas das outras? A resposta, mais uma vez, é nos oferecida pelo Midrash Shemot Rabbah. Disse Deus a Moisés: as águas que cuidaram de ti quando foste lançado no Nilo não serão amaldiçoadas por ti. E na continuação, referindo-se à praga dos piolhos,
nós lemos o seguinte no mesmo Midrash: a terra que veio em teu auxílio quando você matou o egípcio, sepultando-o, não é justo então que ela seja amaldiçoada por você. Como podemos nos lembrar, as águas do Nilo salvaram Moisés quando ele foi colocado nelas dentro de um cesto. A terra ajudou Moisés quando as areias do deserto sepultaram o corpo do egípcio que Moisés tinha matado. Portanto, esses dois elementos, a água e a terra, não deveriam ser feridos por Moisés, e desta forma então ele teria demonstrado gratidão por esses feitos. Soa um pouco estranho a ideia de que objetos inanimados possuam sentidos e sentimentos. Saberiam a água e a terra que Moisés lhes devia algum favor? Pois nem a água e nem a terra sentem gratidão de Moisés. Na verdade, uma perfeição era a perfeição da sua alma que exigia que Moisés evitasse atingir seus salvadores, ainda que passivos e inanimados. Todas as virtudes de um homem são influenciadas e acionadas pelo sentimento e não pela razão. Assim, se não formos gratos aos objetos inanimados dos quais usufruímos e os desprezarmos, nossos sentimentos ficarão desabonados, pois eles não reagem ao cérebro e à razão. Nossos sentimentos são gratos a tudo que lhe faz bem, mesmo que de forma não intencional e inanimada, e qualquer mancha nos sentimentos influenciaria as virtudes do comportamento, atingindo assim a virtude da gratidão. Texto da carta de Eliyahu, do rabino Eliyahu Dresler, de abençoada memória. Este não é, portanto, um agradecimento à toa e sem sentido a objetos inanimados. É uma forma de aprimoramento da própria personalidade. Não que a terra e a água fossem entender ou compreender a gratidão de Moisés. A virtude da gratidão é uma qualidade nobre e que favorece aquele que demonstra. Um sentimento que pulsa no coração de qualquer pessoa que a cultiva. É à luz desta virtude que se refinam as relações com o próximo e também com o Criador. Mas o sentimento de gratidão é uma força cega que agradece automaticamente a qualquer ser ou objeto que nos tenha feito bem, mesmo que seja inanimado. Assim, se Moisés tivesse lançado a praga sobre o rio Nilo, ela não atingiria o rio, pois este é inanimado e não possui sentidos nem outros sentimentos. A praga teria atingido o próprio Moisés, ficando então gravado em seu coração um ato de ingratidão e uma atitude grosseira. A ordem divina veio evitar esta situação, entregando esta missão então a seu irmão Arão. Este é mais um exemplo daqueles detalhes de um grande evento que não devem ser obscurecidos pelos grandes acontecimentos. Estes detalhes viriam a ser importantes na grande revolução que se aproximava, servindo de farol para o povo até o momento da saída do Egito. E em Vaierá, nesta paraxá, após o faraó ter então se recusado a deixar o povo judeu sair em liberdade, Deus começou a demonstrar a sua força através das terríveis pragas que devastaram completamente a terra do Egito. Mas Deus não falava diretamente com o faraó, e sim através de intermediários, como está escrito. Deus falou com Moisés e Arão e comandou e ordenou a eles em relação aos filhos de Israel, em relação ao faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Shemot 6:13. Mas o que significa este verso? Podemos entender que Deus ordenou que Faraó libertasse os judeus da escravidão, mas o que Deus ordenou ao povo judeu em relação à sua própria libertação? Explica o Talmud Yerushalmi
no tratado Rosh Hashanah 3:5, que o verso está nos ensinando que os judeus, no momento da sua libertação, receberam um mandamento, a mitzvah de Shloach HaEved. Que mitzvah é essa? Estranha. Havia algumas situações em que, por exemplo, um judeu poderia se tornar escravo de outro judeu. Um israelita poderia se tornar escravo de outro israelita. Por exemplo, se alguém roubasse, mas não tivesse dinheiro então para devolver o roubo, porque era acrescido ainda de uma porcentagem, essa pessoa que cometeu o roubo e não podia repor, e não podia agregar ainda mais valor em cima do seu roubo, ela era vendida como servo, como escravo. E o dinheiro da sua venda, então, era utilizado para pagar a dívida. Porém, essa escravidão era apenas temporária, pois no ano de Shemitah, que é o ano do descanso das terras em Israel, que ocorre a cada 7 anos, o ano sabático, os proprietários dos escravos tinham a mitzvah de libertá-los. Tinham a ordem, o mandamento de libertar esses escravos. Este conceito também é mencionado nas palavras do profeta Irmiyahu, Jeremias, que diz o seguinte: assim diz Hashem, Deus de Israel, eu fiz um pacto com os seus antepassados no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo, no final de 7 anos, cada pessoa deve libertar o seu irmão, de acordo com 34:13 de Jeremias. Estas palavras enfatizam que a mitzvah de Shloach HaEved foi entregue no momento da libertação dos judeus. Porém, essa explicação do Talmud e as palavras do profeta Irmiyahu despertam questionamentos. Em primeiro lugar, a mitzvah de Shloach HaEved somente se aplicava quando estava em vigor a mitzvah do Yovel, o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos, no fim de 7 ciclos de Shemitah. Porém, a mitzvah do Yovel somente começou a vigorar depois que o povo judeu conquistou a terra e dividiu entre as tribos, anos depois da morte de Moisés. Portanto, por que Deus achou necessário ordenar essa mitzvah antes mesmo da entrega da Torá no Monte Sinai? Algumas mitzvot, como o Shabat, por exemplo, foram dadas antes do Sinai, para que o povo judeu pudesse cumpri-las imediatamente. Mas por que a urgência da mitzvah de Shloach HaEved, se de qualquer maneira ela só poderia ser cumprida depois? Além disso, ensinam os sábios que o decreto do primeiro exílio do povo de Israel foi selado justamente pelo povo ter abandonado a mitzvah de Shloach HaEved. Entendemos que Deus se aborrece quando não se cumpre as suas mitzvot. Mas o que há de tão especial nessa mitzvah, cujo descumprimento resultou num castigo tão duro, tão severo? Explica o Rav Chaim Shlomevitz que, antes de tudo, nós precisamos sentir o quanto era difícil para o povo judeu cumprir a mitzvah de Shloach HaEved. Temos que imaginar como se sentia uma pessoa que havia se acostumado durante 7 anos com um escravo que ele havia adquirido e o quanto ele dependia do trabalho dele. Por isso, quando chegava o ano de Shemitah, o ano sabático, era um teste muito difícil, muito duro para que as pessoas se libertassem dos seus escravos. Porém, por outro lado, as pessoas não podiam esquecer que o escravo não estava contente com a sua situação. Era uma situação adversa e, claro, desejava ser libertado. Ele contava os dias que faltavam para tirar das suas costas o terrível peso da servidão. Portanto, o que significa que as pessoas deixaram de cumprir a mitzvah de Shloach HaEved? Que elas se tornaram egoístas, começaram a pensar apenas nas suas próprias necessidades, ignorando os sentimentos e o sonho de liberdade dos escravos. Mas se essa mitzvah era tão difícil de ser cumprida pelo apego que os donos tinham com seus escravos, por que Deus foi tão duro quando o povo judeu deixou de cumpri-la? Pois Deus havia
ordenado a mitzvah de Shiloh HaEved, justamente quando o povo judeu saiu do Egito, da casa da servidão, no momento em que o povo estava sentindo na própria pele a alegria da grande libertação. Este momento em que o povo de Israel sai da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz, para um momento ideal, aprender e guardar para sempre a mitzvah de libertar os escravos, mesmo que o cumprimento dela só ocorreria muitos anos depois. Esse era o momento ideal para aprender a lição. Deus age de uma forma didática, como se fosse uma pedagogia para ensinar suas crianças, seus filhos. Naquele exato momento da saída da terra do Egito, era o momento ideal para se ensinar a mitzvah de Shiloh HaEved, porque estavam sentindo o prazer da liberdade. Deus queria aproveitar aquele sentimento, vivenciado pelo povo como um todo, deixar então para sempre a marca nos corações de cada um dos israelitas. Ele ensinou ao povo de Israel que, da mesma maneira que estavam se sentindo eufóricos com a sua liberdade, assim também futuramente deveriam ter a mesma sensibilidade, deveriam ter a sensibilidade para com os seus escravos, que queriam muito voltar para casa, e este sentimento deveria ajudar o povo de Israel a vencer a dificuldade de libertá-los. Deus foi tão rigoroso com relação ao castigo pelo fato de terem sentido na pele o peso da escravidão e mesmo assim de não terem se importado com o sofrimento dos seus escravos. E mesmo se não sentiram pessoalmente, isso é lembrado a cada ano, em especial entre os judeus no Seder de Pesach. A cada Pesach é lembrada em cada mesa judaica como foi pesada a escravidão na terra do Egito. A Haggadah de Pesach relata, traz a narrativa sobre o peso da escravidão. Isso deve ter aberto o coração, deveria ter aberto o coração do povo judeu em todas as gerações. Desta paraxá, aprendemos o quanto Deus exige que todos sejamos sensíveis, afinal de contas, com as pessoas que estão passando por dificuldades e sofrimentos. Como chegar nesse nível e vencer o nosso egoísmo? Uma das mitzvot mais importantes da Torá, que é ame o teu próximo como a ti mesmo, em Vaikra 19:18. O sábio Hillel, que viveu na Babilônia, na terra de Israel, explicou esta mitzvah de uma maneira mais prática. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizessem. Refletindo sobre as coisas que nos incomodam, nos causam sofrimento, desenvolvemos a nossa sensibilidade para com o sofrimento dos outros. Empatia. É importante sempre tentar sentir a dor do próximo. Mas é ainda mais importante entender a dor dos outros quando nós já passamos pela mesma dificuldade e sentimos na nossa própria pele o quanto doeu. E aprendamos todos, nessa semana, estas belas lições que possamos colocar em prática a cada dia em nossas vidas. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.